Fala, gurizada que se liga aqui no canal Zona Gremista, o canal da torcida tricolor. Estou aqui para falar de Adriel, vamos falar do retorno de Ferreirinha e do retorno de Jeromel e também atualizar sobre a situação de Jonathan Robert. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar aqui embaixo sobre esses fatos que estarei contando para você. Adriel pediu desculpas pro Renato, ok? Adriel se dirigiu à sala do Renato e pediu desculpas, conversou com o Renato, Adriel também conversou com o Licito Soares, disse que errou em dar aquela entrevista, a entrevista polêmica para o Guerrinha, também disse que errou com um clube, né? Pediu desculpas para os outros jogadores, principalmente para os goleiros. Ele se reuniu com os goleiros e disse: pessoal, errei em relação àquele vídeo que pegou muito mal, que o Adriel se colocou como se trabalhasse mais que os outros goleiros, né? Treinasse mais que os outros goleiros, e quem estava de fato tendo problemas de atrasos, etc, era o Adriel. E ainda Renato falou em entrevista para o Chico Garcia, disse que Adriel deverá esperar a oportunidade dele de ser novamente titular, mas o provável é que Renato dê um ou outro jogo para Adriel figurar entre os titulares. Muito provavelmente Adriel fará isso agora contra o Fortaleza, né? Há alguns repórteres aí que estão tentando apurar, tentando falar com aquele famoso X9, enfim. Mas o que se diz nos bastidores é que há uma grande possibilidade de Adriel voltar agora contra o Fortaleza. E também após a partida contra o Palmeiras, Rogério Godoy, preparador de goleiros do Palmeiras, que teve uma passagem notável pelo Grêmio, conquistando o título da Libertadores, o título da Copa do Brasil, juntamente com o goleiro Everton, tiveram uma conversa com o Adriel. Durante o encontro, o Adriel cumprimentou o Paulo Godoy e depois recebeu um abraço de Everton. O arqueiro do Palmeiras pareceu aconselhar, de certa forma, o Adriel, que, né, nesse momento busca ter essa nova oportunidade, figurar entre os titulares do Grêmio, e também o Rogério Godoy pareceu nitidamente desejar boa sorte, enfim, ao goleiro Adriel. Eu acho super positivo um goleiro com a trajetória do Everton chegar até Adriel e dar conselhos, enfim, tudo certo. Mas o que eu acho de fato sobre o retorno do Adriel? Eu já falei em outras lives aqui, em outros momentos no canal, que na minha opinião, quando aconteceu lá atrás o caso na entrevista, quando o vídeo veio à tona do Adriel, o Adriel postou aquele vídeo de resposta, entre aspas, a tudo que estava acontecendo, eu coloquei o seguinte: se o Grêmio pretende, de certa forma, punir o Adriel, afaste o Adriel do grupo, e se a punição for exemplar, vamos colocar assim, na minha opinião, o Grêmio deveria até emprestar Adriel. O Grêmio decidiu só afastar o Adriel. Afastou por um momento e logo em seguida reintegrou ao grupo. Porém, aqui eu acho o seguinte: se o Adriel está integrado ao grupo, se o Adriel faz parte desse grupo, ele está ali figurando e tentando a sua titularidade, vamos colocar assim, tentando, porque na verdade ele já tinha conquistado isso. Deixar o Adriel no banco, na minha opinião, acaba trazendo muito prejuízo ao time do Grêmio. Por quê? Grando vem desempenhando um futebol ok, mas na minha opinião, Grando ainda tem algumas falhas. Grando não sai muito bem do gol. Como um goleiro para se impor na área do Grêmio, eu também não vejo muito esse perfil. Eu acho que o Grando ele é meio instável em alguns momentos, ele não passa uma certa segurança para a defesa do Grêmio. Então, ele como imposição moral ali, eu também não vejo ele tão bem assim. O Adriel sentado no banco, eu acho que é uma sombra muito pesada para quem tá ali dentro. O que eu quero falar isso? O Grando fica parecendo que a qualquer erro que o Grando cometer, o Adriel vai entrar. E isso, de certa forma, também deixa o Grando instável no gol. Apesar de todas as instabilidades dele que a gente já conhece aí há 2 anos. Então, no momento em que o Renato opta por deixar o Adriel no banco, eu acredito que ele puxa para baixo, né, de certa forma, não muito, mas puxa para baixo o goleiro titular e puxa para baixo o Grêmio, o time do Grêmio. Por quê? Porque Adriel notavelmente tem mais técnica que o Grando, ou pelo menos pareceu pra gente durante o Gauchão. Adriel tem um jogo na Série A, um jogo que o Grêmio venceu o jogo, e só, porque depois aconteceu tudo o que aconteceu. Eu não tenho aqui como defender com unhas e dentes a titularidade do Adriel, mas pela amostragem
é como eu disse, deixá-lo de fora acaba puxando para baixo, principalmente o setor defensivo do Grêmio. Não é culpa só do Grando, eu sei disso. Tem culpa da galera que também tá ali na linha. Tem culpa dos volantes, tem culpa da zaga, tem culpa de lateral. Tudo isso tá todo mundo no mesmo pacote. Porém, tu ter um goleiro que é mais seguro do que o Grando, o que eu quero dizer mais seguro? Ter uma boa saída na bola aérea, se impor, e quando eu falo se impor, é se impor psicologicamente na área do Grêmio, bater no peito e mostrar tanto para a defesa quanto para os atacantes que ali tem um goleiro seguro, deixar isso claro. Eu acho que de certa forma o Grando não consegue, ele tá próximo disso, tá? E aí, quem não consegue de fato, pelo menos na minha visão, é o Breno. Esse eu nem vou citar muito, mas é o Breno não consegue isso. O Breno, ele tem um jeito muito bonzinho, vamos colocar entre aspas, e eu não consigo ver essa imposição do Breno, parece que ele não tem. O Grando, ele se aproxima, porém, eu vi o Adriel muito mais próximo disso, dessa imposição, nos jogos que eu vi do Adriel no Gauchão. Então, sobre o Adriel, eu acho sim que o Renato deve dar oportunidade, eu acho que o Renato tem que parar com isso e colocar o Adriel de titular, e aí a gente avalia. E aí o Renato vai ter até um estofo para avaliar bem a situação. É Grando? É Adriel? Vamos dar um tempo agora pro Adriel como titular e a gente vai avaliar. Eu não gosto da história de rodízio, né? Ah, vamos deixar o Grando X jogos, daqui a pouco a gente coloca um pouquinho o Adriel e aí volta o Grando. Eu não gosto desse rodízio. O Grêmio tem uma dúvida em relação ao Adriel? Dá um tempo pra ele jogar. Dá jogos pra ele, em sequência. E aí avalia. O Grando recebeu os jogos dele agora em sequência. A gente viu que ele não compromete, porém eu não acho ele tão seguro. E agora sobre Ferreirinha e Jeromel. De acordo com as informações do canal Fábio, Hora de Grêmio, Ferreirinha e Jeromel devem voltar na segunda partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então o jogo de volta, né? O jogo de volta que será lá na casa do Cruzeiro, será no Mineirão. E é só uma previsão, tá? Não é nada concreto, é uma previsão. E principalmente a do Jeromel, baseada muito no que ele falou naquela entrevista. E aí a gente vem pro Jonathan Robert. O Jonathan Robert provavelmente deverá estar desempenhando seu futebol já disponível no banco, enfim, onde ele estiver, lá por outubro. Ele retorna em agosto, segunda metade de agosto, e aí ele vai precisar adquirir ritmo, ele vai precisar trabalhar com bola, e isso a gente sabe que demora um tempinho, então ele vai passar setembro provavelmente, e lá por outubro, ou final de setembro, outubro, a gente poderá ver daqui a pouco o Jonathan Robert atuando no time do Grêmio. Se você gostou desse vídeo, como eu já falei antes, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, abraço, até o próximo vídeo aqui no canal Zona Gremista, o canal da torcida tricolor. Tchau!